O portão da casa se fechou com um rangido metálico quando a nova babá entrou pela primeira vez naquele sobrado silencioso, observando cada detalhe como quem mede território. O nome dela era Paula, um nome comum, mas sua postura rígida e o olhar impaciente denunciavam alguém pouco acostumada com crianças cheias de energia. A casa parecia organizada demais, quase fria, com brinquedos alinhados e fotos antigas nas paredes, especialmente uma do dono da casa, um médico idoso chamado Dr. Álvaro, sempre sorridente ao lado das crianças que cuidava como se fossem filhos. Assim que Paula largou a bolsa no sofá, ouviu passos correndo pelo corredor e gargalhadas ecoando pela sala. Eram Lucas e Marina, duas crianças curiosas e cheias de vida, que disputavam um carrinho colorido sem perceber a tensão que começava a se formar no ambiente. O som das risadas, que normalmente aqueceria qualquer casa, pareceu irritar profundamente a recém-chegada, que cruzou os braços e respirou fundo, como se já estivesse perdendo a paciência nos primeiros minutos. Sem tentar dialogar ou se apresentar com calma, Paula elevou a voz de forma ríspida, deixando escapar toda a sua frustração acumulada. "Vocês são os pirralhos", gritou ela, fazendo com que o riso das crianças cessasse imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante, e os olhos de Lucas se encheram de lágrimas enquanto Marina permanecia imóvel, sem entender por que aquela estranha estava sendo tão agressiva. As crianças se entreolharam, assustadas, tentando compreender o que haviam feito de errado. Naquele momento, a casa parecia ainda maior e mais vazia, e o eco das palavras duras da babá continuava vibrando nas paredes. Paula, por sua vez, parecia alheia ao impacto de suas ações, caminhando pela sala como se estivesse no controle absoluto da situação, ignorando completamente o medo estampado nos rostos pequenos à sua frente. O que Paula não sabia era que o Dr. Álvaro havia terminado o plantão mais cedo naquele dia. O médico, conhecido no bairro por sua postura calma e ética impecável, estacionou o carro em frente à casa com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse fora do lugar. Ao descer do veículo, ele ouviu um tom de voz elevado vindo de dentro, algo que jamais esperava ouvir em seu próprio lar. Ao abrir a porta, o médico se deparou com uma cena que o deixou profundamente indignado. As crianças estavam encolhidas perto do sofá, e Paula ainda mantinha o semblante duro, sem perceber a presença dele. O silêncio foi quebrado pelo som firme dos passos do Dr. Álvaro, que atravessou a sala com um olhar sério, carregando anos de experiência, autoridade e um senso de justiça inabalável. "Quem você pensa que é para falar assim com eles?" perguntou o médico, com a voz controlada, porém carregada de reprovação. Paula se virou bruscamente, claramente surpresa, e tentou se justificar, mas cada palavra parecia apenas piorar a situação. O Dr. Álvaro não levantou a voz, mas seu tom foi suficiente para deixar claro que aquele comportamento era inaceitável sob qualquer circunstância. Ele explicou, com firmeza, que respeito era a base de qualquer convivência, principalmente quando se tratava de crianças. Falou sobre empatia, responsabilidade e sobre o impacto que palavras duras podem ter em mentes em formação. Cada frase era como um golpe direto na postura arrogante da babá, que começou a baixar os olhos, percebendo que havia cruzado uma linha grave logo no primeiro dia. Enquanto isso, Lucas e Marina observavam tudo em silêncio, sentindo-se protegidos pela presença do médico. O ambiente da casa começou a mudar novamente, como se a segurança estivesse sendo restaurada pouco a pouco. O Dr. Álvaro se ajoelhou diante deles, perguntou se estavam bem e prometeu que ninguém jamais teria o direito de tratá-los daquela forma naquele lar. Antes de continuar, aproveite esse momento da história e se inscreva no canal e deixe o like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias intensas e emocionantes como essa. Paula respirou fundo, claramente constrangida, mas ainda tentando manter alguma postura diante do médico idoso. Ela murmurou que estava apenas tentando impor limites, que crianças precisavam aprender a obedecer desde cedo. O Dr. Álvaro, porém, ergueu a mão em sinal de silêncio, deixando claro que não aceitava aquela justificativa rasa e sem empatia. Para ele, limites jamais deveriam ser impostos com gritos ou humilhação. Com a calma de quem já viu de tudo em décadas de profissão e de vida, o médico começou a relatar experiências do hospital,
contando como palavras mal colocadas podem marcar pessoas para sempre. Ele explicou que já tratou adultos traumatizados por lembranças da infância, muitos deles vítimas de figuras autoritárias que confundiam disciplina com crueldade. Cada frase fazia Paula se encolher mais, como se o peso da consciência finalmente começasse a cair sobre ela. As crianças permaneciam próximas uma da outra, segurando firme as mãos, enquanto ouviam atentamente a conversa. Marina, ainda assustada, perguntou com a voz trêmula se Paula iria gritar de novo. Aquela pergunta simples atingiu o Dr. Álvaro como um soco no peito. Ele se levantou imediatamente e afirmou, com absoluta certeza, que ninguém ali teria permissão para machucá-los, nem com palavras. Paula tentou se explicar mais uma vez, dizendo que estava nervosa por ser o primeiro dia e que não havia tido intenção de assustar ninguém. O médico, no entanto, foi direto ao ponto e disse que intenção não apaga consequências. Ele ressaltou que trabalhar com crianças exige paciência, equilíbrio emocional e, acima de tudo, amor, algo que não se improvisa nem se finge. A tensão na sala era quase palpável, e o relógio na parede parecia marcar cada segundo daquele confronto silencioso. O Dr. Álvaro então fez uma pergunta simples, porém poderosa. Se Paula se sentiria confortável se alguém falasse daquela forma com ela quando era criança. A babá engoliu em seco, incapaz de responder imediatamente, e desviou o olhar, como quem revisita lembranças que preferia esquecer. Depois de alguns instantes, Paula admitiu que havia crescido em um ambiente rígido, cheio de gritos e punições. Disse que achava aquilo normal, que acreditava ser a única forma de educar. O médico ouviu atentamente, sem interromper, mas deixou claro que ciclos de violência só são quebrados quando alguém decide agir diferente, e que aquela casa não seria palco para repetir erros do passado. Ele então anunciou que precisava pensar seriamente se Paula continuaria trabalhando ali. A expressão dela mudou na hora, misturando medo e arrependimento. Lucas, ainda inseguro, se aproximou do médico e o abraçou pela cintura, gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Aquela cena reforçou ainda mais a decisão que começava a se formar na mente do Dr. Álvaro. Antes de tomar qualquer decisão definitiva, o médico pediu que Paula se afastasse por alguns minutos e refletisse sobre tudo o que havia acontecido. Ela caminhou lentamente até o quintal, sentindo o peso da possibilidade de perder o emprego no primeiro dia. Dentro da casa, o clima começou a se acalmar, e o Dr. Álvaro fez questão de preparar um lanche para as crianças, como fazia sempre que percebia que algo as havia abalado. Enquanto Lucas e Marina comiam, o médico conversava com eles de forma tranquila, explicando que adultos também erram, mas que isso não dá direito de machucar os outros. Ele reforçou que eles podiam e deviam falar sempre que se sentissem desconfortáveis. Esse momento de acolhimento era fundamental para reconstruir a segurança que havia sido quebrada minutos antes. E antes de seguir para a próxima parte dessa história intensa, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso faz toda a diferença e ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas. No quintal, Paula caminhava de um lado para o outro, sentindo o coração acelerar a cada pensamento. Ela não esperava encontrar um empregador tão firme e, ao mesmo tempo, tão humano. Acostumada a casas onde os adultos pouco se importavam com a forma como as crianças eram tratadas, aquela situação a colocava diante de um espelho desconfortável, revelando atitudes que ela mesma nunca havia questionado. Dentro da casa, o Dr. Álvaro observava Lucas e Marina retomarem aos poucos a espontaneidade. As crianças começaram a conversar sobre a escola, sobre um desenho animado favorito, e o médico percebeu como elas se sentiam mais seguras quando havia respeito e atenção. Aquilo reforçou sua convicção de que o lar precisava ser um espaço de proteção absoluta, não de medo. Após alguns minutos, Paula foi chamada de volta para a sala. O silêncio que se instaurou novamente não era mais de choque, mas de expectativa. O Dr. Álvaro pediu que ela se sentasse e explicou que estava disposto a ouvir, mas que não toleraria nenhum comportamento abusivo, nem verbal, nem emocional. Sua voz era serena, porém definitiva. Paula então começou a falar com mais sinceridade, contando sobre sua própria infância difícil, sobre adultos que gritavam como forma de controle e sobre como ela havia internalizado aquilo como normal.
Enquanto falava, sua voz embargava, e pela primeira vez desde que chegara à casa, ela parecia menos defensiva e mais vulnerável. O médico ouviu tudo com atenção, sem julgamentos precipitados. Ele respondeu dizendo que compreender a origem de um comportamento não significa aceitá-lo. Explicou que todos têm a responsabilidade de evoluir e escolher caminhos diferentes dos que nos feriram. Acrescentou que trabalhar com crianças exige consciência emocional, porque elas absorvem tudo, inclusive medos que não conseguem nomear. Lucas, curioso, perguntou se Paula iria embora. A pergunta, simples e direta, deixou o ambiente tenso novamente. O Dr. Álvaro respondeu com honestidade, dizendo que ainda estava decidindo, mas que a prioridade era garantir que eles se sentissem seguros e respeitados. Marina segurou forte a mão do irmão, como se temesse uma nova mudança repentina. Paula, com os olhos marejados, pediu desculpas às crianças. Não foi um pedido ensaiado ou automático, mas um pedido carregado de emoção, reconhecendo que havia errado. Disse que não queria repetir com eles o que havia vivido e que precisava aprender a agir de outra forma. As crianças ouviram em silêncio, tentando processar aquela atitude inesperada. O Dr. Álvaro deixou claro que desculpas só teriam valor se viessem acompanhadas de mudança real. Ele propôs um período de adaptação e observação, deixando claro que qualquer novo episódio de desrespeito encerraria imediatamente o vínculo profissional. Paula concordou, ciente de que estava diante de uma segunda chance rara. A tarde seguiu de forma mais calma, e o médico decidiu permanecer em casa, algo que não costumava fazer em dias de plantão. Ele queria observar de perto cada interação, cada palavra, cada gesto. Paula, visivelmente cuidadosa, falava em tom baixo e pedia permissão até para ações simples, tentando demonstrar que estava disposta a mudar. No fim da tarde, enquanto as crianças brincavam no tapete da sala, o Dr. Álvaro refletia sobre como pequenas atitudes podem revelar grandes problemas, mas também abrir portas para transformações profundas. Aquela casa havia passado por um momento difícil, mas talvez estivesse diante do início de uma mudança importante para todos os envolvidos. E se você está gostando dessa história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso apoia muito o conteúdo e motiva a continuação de histórias assim. Na manhã seguinte, o clima na casa parecia diferente, mais cauteloso, como se todos estivessem pisando em terreno sensível. Paula chegou mais cedo, trazendo consigo uma postura visivelmente mais contida. Cumprimentou as crianças com um sorriso tímido e aguardou a autorização do Dr. Álvaro antes de iniciar qualquer atividade, demonstrando que estava tentando seguir as orientações recebidas. Lucas e Marina, ainda desconfiados, observavam cada movimento da babá. Eles brincavam próximos um do outro, como se buscassem proteção mútua, atentos a qualquer mudança de tom ou expressão. O médico percebeu esse comportamento e sentiu um aperto no coração, entendendo que a confiança, uma vez abalada, leva tempo para ser reconstruída. Durante o café da manhã, Paula perguntou com calma o que as crianças gostariam de comer, algo que nunca havia feito antes em outros empregos. A pergunta simples causou surpresa, principalmente em Marina, que respondeu com hesitação, como se esperasse uma repreensão a qualquer momento. Ao ouvir a resposta, Paula apenas concordou e preparou a refeição em silêncio respeitoso. O Dr. Álvaro acompanhava tudo de longe, lendo o jornal, mas atento a cada detalhe. Ele sabia que mudanças verdadeiras se revelam nos pequenos gestos, não em discursos elaborados. Até aquele momento, Paula parecia empenhada em fazer diferente, embora a tensão ainda estivesse presente no ar. Mais tarde, enquanto ajudava Lucas com uma tarefa da escola, Paula se deparou com a dificuldade do menino em matemática. O impulso antigo quase veio à tona, mas ela respirou fundo, lembrando-se da conversa do dia anterior. Em vez de elevar a voz, explicou novamente com paciência, repetindo quantas vezes fosse necessário. Lucas, surpreso, começou a se soltar aos poucos, fazendo perguntas e errando sem medo. Aquela mudança de postura teve um efeito imediato, e o menino conseguiu resolver os exercícios com mais confiança. O Dr. Álvaro, observando de longe, sentiu uma pontada de esperança ao perceber aquele pequeno progresso.
Apesar dos avanços, Paula ainda lutava internamente contra hábitos antigos. Em certos momentos, sua expressão endurecia, principalmente quando as crianças falavam alto ou se agitavam demais. Nesses instantes, ela se afastava por alguns segundos, tentando se controlar, consciente de que qualquer deslize poderia custar sua permanência na casa. No início da tarde, Marina derrubou um copo de suco no tapete da sala. O som do líquido se espalhando fez o coração da menina disparar, e ela imediatamente pediu desculpas, esperando uma reação dura. Paula se aproximou, pegou um pano e disse apenas que acidentes acontecem, surpreendendo não só Marina, mas a si mesma. O médico percebeu a importância daquele momento. Um simples acidente poderia ter se transformado em mais um trauma, mas foi tratado com naturalidade e respeito. Ele anotou mentalmente aquele progresso, entendendo que mudanças profundas são construídas um gesto de cada vez. Antes de encerrar o dia, o Dr. Álvaro chamou Paula para uma conversa rápida. Ele reconheceu o esforço dela, mas reforçou que a vigilância emocional precisava ser constante. Paula agradeceu a oportunidade e afirmou que estava disposta a aprender, mesmo que isso significasse confrontar dores antigas. E se você está acompanhando essa transformação, se inscreva no canal e deixe o like, isso ajuda muito a manter histórias assim chegando até você. Os dias seguintes passaram com uma rotina cuidadosamente controlada, quase como se a casa inteira estivesse aprendendo a respirar de novo. Paula seguia cada tarefa com atenção redobrada, evitando qualquer atitude brusca, enquanto Lucas e Marina começavam, lentamente, a se permitir confiar. Ainda havia olhares desconfiados, mas já não existia o medo constante que antes se escondia em cada silêncio. O Dr. Álvaro observava tudo com um olhar clínico de quem passou a vida analisando pessoas. Ele percebia nuances sutis no comportamento de Paula, momentos em que ela parecia lutar contra impulsos antigos, e outros em que demonstrava uma paciência que talvez nem soubesse que possuía. Aquilo o fazia refletir sobre como o passado molda reações, mas não precisa determinar o futuro. Certa tarde, enquanto brincavam no quintal, Lucas e Marina começaram a discutir por causa de um brinquedo. As vozes se elevaram, e por um breve instante, o tempo pareceu parar. Paula se aproximou devagar, sentindo o coração acelerar, consciente de que aquele era um teste importante para ela mesma. Em vez de gritar, Paula se agachou à altura das crianças e pediu que cada um explicasse o que estava sentindo. A atitude foi tão inesperada que a discussão cessou quase imediatamente. Lucas falou da frustração de sempre ceder, enquanto Marina explicou que tinha medo de ficar sem brincar. Pela primeira vez, ambos se sentiram ouvidos. Paula ajudou os dois a encontrarem uma solução juntos, sugerindo que compartilhassem o brinquedo por turnos. O acordo foi aceito com relutância, mas sem lágrimas ou gritos. Do interior da casa, o Dr. Álvaro acompanhava a cena pela janela, sentindo um misto de alívio e orgulho contido ao perceber aquela evolução concreta. Mais tarde, durante o jantar, Marina comentou espontaneamente que havia gostado de como a briga foi resolvida. A frase simples fez Paula sorrir discretamente, como alguém que percebe estar no caminho certo. O médico notou aquele sorriso e entendeu que pequenas vitórias também transformam adultos. Apesar dos avanços, Paula ainda carregava a culpa pelo primeiro dia. À noite, sozinha em seu quarto, revivia o momento em que gritou com as crianças, sentindo vergonha e arrependimento. Ela começava a entender que mudar exigia mais do que boas intenções, exigia consciência diária e esforço constante. O Dr. Álvaro, por sua vez, refletia sobre sua decisão de dar uma segunda chance. Sabia que muitos teriam optado pela demissão imediata, mas acreditava que educar também era oferecer caminhos de mudança. Para ele, aquela experiência era tão educativa para Paula quanto para as próprias crianças. Em um fim de semana, o médico decidiu levar Lucas e Marina ao parque, convidando Paula para acompanhá-los. A convivência fora do ambiente controlado da casa seria um novo desafio. No parque, com risadas, correria e pequenas quedas, Paula precisou lidar com o caos natural da infância, mas conseguiu manter a calma, mesmo em situações inesperadas. Ao final do passeio, exaustos e felizes,
todos voltaram para casa com uma sensação diferente no ar. Não era mais apenas tolerância, mas o início de um vínculo ainda frágil, porém real. O Dr. Álvaro percebeu que aquela casa estava mudando de forma silenciosa, mas profunda. E antes de seguirmos adiante, se inscreva no canal e deixe o like. Isso é muito importante para apoiar a continuação dessa história e de muitas outras. Com o passar das semanas, a rotina da casa começou a ganhar um ritmo mais leve e previsível. Lucas e Marina já não se assustavam com passos no corredor nem ficavam em silêncio quando algo dava errado. Aos poucos, voltavam a agir como crianças comuns, rindo alto, fazendo perguntas sem medo e demonstrando sentimentos que antes pareciam reprimidos. Paula, por sua vez, enfrentava um processo interno intenso. Cada dia era um exercício de autocontrole e aprendizado. Ela começou a perceber o quanto havia normalizado comportamentos agressivos ao longo da vida e como isso quase lhe custará aquela oportunidade. Trabalhar naquela casa estava se tornando, sem que ela esperasse, uma espécie de terapia prática. O Dr. Álvaro mantinha conversas frequentes com as crianças, sempre reforçando que elas tinham voz e que nenhum adulto deveria ultrapassar limites. Ele fazia questão de perguntar como se sentiam com Paula, ouvindo atentamente cada resposta, mesmo quando eram simples ou confusas. Para ele, confiança se construía com constância, não com promessas vazias. Certo dia, Lucas chegou da escola visivelmente abatido. Havia sido alvo de comentários maldosos de colegas mais velhos, e aquilo o deixou inseguro. Paula percebeu o silêncio incomum e, com cuidado, perguntou o que havia acontecido. O menino hesitou, mas acabou se abrindo, algo que dificilmente teria feito semanas antes. Em vez de minimizar o problema, Paula ouviu com atenção e validou os sentimentos de Lucas. Disse que palavras machucam e que ele não estava errado em se sentir triste. Aquela conversa simples, porém acolhedora, teve um impacto profundo no garoto, que se sentiu compreendido e respeitado. Quando o Dr. Álvaro chegou em casa e soube do ocorrido, sentiu um alívio silencioso. Ele percebeu que Paula estava conseguindo fazer algo essencial: ser um apoio emocional, não uma fonte de medo. Aquilo confirmou que sua decisão de dar uma segunda chance começava a dar frutos reais. Marina também começou a demonstrar mudanças. Antes retraída, agora falava mais sobre seus medos e desejos, especialmente com Paula. Em uma noite, confessou que no primeiro dia teve pesadelos depois do grito. Paula ouviu em silêncio, sentindo um nó na garganta, e pediu desculpas novamente, dessa vez com ainda mais consciência do impacto que causará. A conversa foi interrompida quando Marina abraçou Paula espontaneamente. O gesto simples, vindo de uma criança que antes tremia de medo, foi um divisor de águas. Paula precisou se conter para não chorar, entendendo que aquele abraço representava confiança reconstruída. O médico observou a cena à distância, com o coração apertado e orgulhoso ao mesmo tempo. Ele sabia que nem todas as histórias de mudança têm finais felizes, mas aquela parecia caminhar para algo raro, aprendizado verdadeiro para todos os lados. Apesar disso, o Dr. Álvaro mantinha os pés no chão. Sabia que recaídas eram possíveis e que situações de estresse poderiam testar novamente os limites de Paula. Ainda assim, decidiu continuar atento, não como um fiscal severo, mas como alguém comprometido com o bem-estar das crianças. Assim, a casa seguia seu curso, mais silenciosa por fora, mas cheia de transformações internas. O equilíbrio recém-construído começou a ser testado quando o Dr. Álvaro precisou assumir uma sequência de plantões mais longos no hospital. A ausência prolongada dele em casa trouxe uma nova dinâmica, deixando Paula sozinha com as crianças por períodos maiores. Embora ela se sentisse mais confiante do que antes, a responsabilidade extra também despertava inseguranças antigas. Lucas e Marina perceberam rapidamente a mudança na rotina. Sem a presença constante do médico, passaram a observar Paula com mais atenção, como se quisessem confirmar se a postura respeitosa continuaria mesmo sem supervisão. Essa vigilância silenciosa era um reflexo do que haviam vivido, e Paula, mesmo sem perceber totalmente, sentia o peso dessa expectativa. Em uma tarde particularmente cansativa, após horas de tarefas escolares e brincadeiras,
Lucas começou a se recusar a guardar os brinquedos. O cansaço tomou conta de Paula, e por um breve segundo, o tom antigo quase escapou. Ela sentiu a tensão subir pelo corpo, o impulso automático de gritar, mas conseguiu se conter no último instante. Em vez disso, Paula se afastou, respirou fundo e explicou que precisava de um minuto para se acalmar. Essa atitude surpreendeu as crianças, que nunca tinham visto um adulto reconhecer o próprio limite daquela forma. Quando voltou, ela conversou com Lucas com firmeza, mas sem agressividade, e juntos organizaram o espaço. Marina observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe. Mais tarde, ela comentou que gostava quando as pessoas falavam sem gritar, porque assim dava menos medo. A frase simples ecoou na mente de Paula por horas, reforçando o impacto real de suas escolhas diárias. Naquela noite, sozinha novamente, Paula refletiu sobre como o estresse ainda era um gatilho perigoso. Ela começou a buscar formas de lidar melhor com isso, lendo artigos, anotando pensamentos e até praticando exercícios de respiração. A mudança já não era apenas para manter o emprego, mas para não repetir padrões que agora reconhecia como prejudiciais. Quando o Dr. Álvaro retornou de um dos plantões, encontrou a casa organizada e as crianças tranquilas. Mais do que isso, percebeu uma atmosfera de cooperação que não existia antes. Ao conversar com Lucas e Marina, ouviu relatos positivos, mas também sinceros, o que demonstrava que eles se sentiam seguros para falar a verdade. Paula contou ao médico sobre os momentos difíceis e sobre como quase perdeu o controle em algumas situações. O Dr. Álvaro valorizou essa honestidade, explicando que reconhecer fragilidades é um sinal de maturidade emocional. Ele reforçou que pedir ajuda e estabelecer pausas também faz parte de cuidar bem de alguém. Com o tempo, a relação entre Paula e as crianças começou a ganhar algo novo: respeito mútuo. Já não era apenas cuidado ou vigilância, mas uma convivência construída com diálogo. Lucas passou a procurar Paula quando tinha dúvidas, e Marina começou a incluí-la espontaneamente em suas brincadeiras. O médico observava essa evolução com cautela, mas também com esperança. Sabia que histórias assim raramente são lineares, e que um único erro poderia abalar tudo novamente. Ainda assim, percebia que algo essencial havia mudado desde aquele primeiro grito. E se você está acompanhando essa jornada de transformação, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias profundas como essa. A verdadeira prova veio em um dia inesperado, quando uma ligação urgente do hospital fez o Dr. Álvaro sair às pressas logo pela manhã. Paula ficou responsável por levar Lucas e Marina à escola e resolver tudo sozinha até a noite. Embora tentasse demonstrar tranquilidade, sentia um peso diferente nos ombros, como se aquele dia fosse um teste silencioso de tudo o que vinha aprendendo. Logo cedo, Marina acordou de mau humor e se recusava a se vestir. O atraso começou a gerar ansiedade, e Paula sentiu o nervosismo crescer. Por um instante, o passado quase falou mais alto, mas ela se ajoelhou diante da menina e perguntou o que estava acontecendo. Marina, com os olhos marejados, disse que tinha medo de errar a lição e ser ridicularizada na escola. Paula ouviu atentamente e decidiu mudar os planos. Sentou-se com Marina por alguns minutos, revisou a lição e a tranquilizou. O atraso foi inevitável, mas o clima mudou completamente. Lucas, que observava tudo, percebeu que o cuidado vinha antes da pressa, algo que jamais havia experimentado antes. Na escola, Paula conversou com a professora, explicando a situação sem expor demais a criança. A atitude foi madura e respeitosa, e Marina entrou na sala mais confiante. Ao sair, Paula sentiu uma satisfação silenciosa, entendendo que educar também é saber priorizar o emocional. Durante a tarde, Lucas trouxe para casa uma avaliação com nota baixa. O medo voltou imediatamente ao seu rosto, esperando uma reação negativa. Paula respirou fundo, sentou-se ao lado dele e analisou a prova juntos. Em vez de criticar, perguntou onde ele achava que tinha dificuldade e propôs estudar juntos depois. Aquele momento marcou profundamente Lucas. Pela primeira vez, ele associava erro a aprendizado, não a punição.
A tensão que antes dominava situações assim simplesmente não existia mais. Paula percebeu isso e sentiu, talvez pela primeira vez, orgulho real de si mesma. No fim do dia, Marina voltou da escola sorrindo, contando que havia conseguido fazer a atividade sozinha. O brilho nos olhos da menina emocionou Paula, que percebeu como pequenas intervenções podem mudar o dia de uma criança inteira. Aquela casa já não era a mesma de semanas atrás. Quando o Dr. Álvaro retornou tarde da noite, cansado, encontrou as crianças tranquilas e Paula exausta, mas serena. Ao ouvir os relatos do dia, ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Depois, disse apenas que aquilo era exatamente o que ele esperava de alguém responsável por cuidar de seus maiores tesouros. Paula ouviu aquelas palavras com os olhos marejados. Não era apenas aprovação profissional, era reconhecimento humano. Ela entendeu que estava vivendo uma transformação que ultrapassava aquele emprego, tocando partes profundas de sua própria história. A casa, agora silenciosa, parecia guardar ecos de tudo o que havia sido aprendido ali. E mesmo sabendo que desafios ainda viriam, todos sentiam que algo essencial havia mudado para sempre. E antes de seguirmos para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like, isso fortalece muito esse tipo de conteúdo. Com o passar dos meses, a relação entre Paula e as crianças se consolidou de uma forma que ninguém imaginava no início. A casa já não carregava aquele clima tenso dos primeiros dias, e os risos voltaram a ecoar pelos corredores com naturalidade. Ainda assim, o Dr. Álvaro mantinha a atenção constante, ciente de que confiança é algo que se cultiva continuamente. Certo dia, uma visita inesperada abalou um pouco esse equilíbrio. Uma parente distante das crianças apareceu sem avisar, alguém conhecida por comentários ríspidos e pouca paciência. Desde o primeiro momento, Lucas e Marina se retraíram, reconhecendo naquele tom de voz algo que lhes despertava lembranças desconfortáveis. Paula percebeu imediatamente a mudança no comportamento das crianças. Enquanto a visitante falava alto e fazia observações desnecessárias, Paula se posicionou de forma discreta, mas firme, mantendo as crianças próximas e interrompendo qualquer comentário que ultrapassasse limites. Aquela atitude não passou despercebida. A visitante, incomodada, questionou a postura de Paula, insinuando que ela estava protegendo demais as crianças. Paula respondeu com respeito, mas sem hesitar, afirmando que respeito e cuidado não são exageros, são necessidades básicas. O clima ficou tenso, mas Paula não recuou. Quando o Dr. Álvaro chegou em casa e soube do ocorrido, apoiou imediatamente a atitude da babá. Ele deixou claro para a visitante que naquela casa não havia espaço para desrespeito, independentemente de laços familiares. Aquela defesa explícita reforçou ainda mais a segurança das crianças. Lucas comentou depois que se sentiu protegido, algo que nunca havia sentido antes com adultos discutindo ao seu redor. Marina concordou, dizendo que era bom saber que alguém falaria por ele se fosse preciso. Essas falas tocaram profundamente Paula, que percebeu o quanto seu papel havia mudado desde o início. Naquela noite, Paula refletiu sobre como havia passado de alguém que causava medo para alguém que oferecia proteção. Essa inversão de papéis a fez entender o verdadeiro significado de autoridade saudável. Não se tratava de impor, mas de cuidar. O Dr. Álvaro também refletiu sobre a importância de intervir cedo. Ele sabia que, se tivesse chegado alguns minutos depois naquele primeiro dia, o impacto poderia ter sido ainda mais profundo. Aquela lembrança reforçava sua convicção de sempre agir diante de qualquer sinal de abuso. Os dias seguintes seguiram tranquilos, mas com um sentimento novo no ar: pertencimento. Paula já não se sentia apenas uma funcionária, mas parte de um ambiente onde todos aprendiam juntos. Ainda assim, ela nunca esquecia o erro inicial, usando como lembrete constante do que jamais deveria repetir. Essa fase da história mostrava que mudanças verdadeiras não apagam o passado, mas ressignificam o futuro. O tempo passou e trouxe consigo novas responsabilidades para todos naquela casa. O Dr. Álvaro começou a enfrentar sinais claros de cansaço físico, consequência de anos dedicados à medicina.
As crianças percebiam quando ele chegava mais silencioso ou demorava mais para se levantar da poltrona, e Paula passou a assumir naturalmente um papel ainda mais presente no cuidado diário. Em uma tarde chuvosa, o médico passou mal enquanto organizava alguns documentos no escritório. Não foi nada grave, mas o susto foi suficiente para deixar Lucas e Marina em pânico. Paula agiu rápido, mantendo a calma, ajudando o médico a se sentar e chamando ajuda médica. A postura segura dela foi fundamental para que as crianças não entrassem em desespero. Depois do episódio, o Dr. Álvaro precisou reduzir o ritmo de trabalho. Essa mudança trouxe insegurança para ele, que sempre foi ativo e independente. Paula percebeu o quanto aquela situação mexia com o orgulho e o emocional do médico, e passou a oferecer ajuda sem invadir, respeitando o tempo e o espaço dele. Lucas e Marina, por sua vez, começaram a demonstrar medo de perder o avô. As perguntas surgiam à noite, antes de dormir, cheias de ansiedade. Paula sentava com eles, explicava de forma simples e honesta, sem mentiras, mas sem alarmismo. Esse cuidado evitou que o medo se transformasse em pânico. O Dr. Álvaro observava como Paula lidava com emoções difíceis e reconhecia o quanto ela havia evoluído. Ele se lembrava claramente do primeiro dia, do grito, do susto, e comparava com aquela mulher firme e acolhedora que agora sustentava a casa emocionalmente. A transformação era inegável. Em uma conversa franca, o médico agradeceu a Paula por tudo o que vinha fazendo. Disse que confiar seus netos a alguém era uma responsabilidade enorme, e que ela havia provado, com atitudes, que merecia essa confiança. Paula ouviu emocionada, sentindo que finalmente havia reparado, ao menos em parte, o erro do passado. Esse momento fortaleceu ainda mais o vínculo entre todos. A casa passou a funcionar como um verdadeiro núcleo de apoio, onde cada um cuidava do outro dentro de suas possibilidades. Não era perfeição, mas era respeito, algo muito mais valioso. Mesmo assim, Paula sabia que precisava manter atenção constante. Situações de estresse continuavam existindo, e ela se policiava diariamente para não repetir velhos padrões. O aprendizado havia se tornado parte de quem ela era. O Dr. Álvaro, agora mais consciente de seus limites, começou a compartilhar histórias de vida com as crianças e com Paula. Falava sobre erros, escolhas difíceis e arrependimentos, mostrando que ninguém está pronto, todos estão em processo. Essas conversas fortaleciam ainda mais o ambiente da casa. E antes de avançarmos, se inscreva no canal e deixe o like, porque essa história ainda guarda momentos emocionantes e reflexivos. A recuperação do Dr. Álvaro trouxe um novo ritmo à casa, mais calmo e introspectivo. Ele passou a ficar mais tempo observando, menos tempo fazendo, e isso lhe permitiu enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Via como Lucas e Marina se sentiam à vontade para errar, rir e falar, algo que nem sempre foi assim. Paula, agora mais segura, assumia a rotina com naturalidade, mas sem arrogância. Ela havia aprendido a diferença entre controle e cuidado, e essa consciência guiava cada decisão. Ainda havia dias difíceis, mas agora ela possuía ferramentas emocionais para lidar com eles. Um evento importante se aproximava: a apresentação escolar de Marina. A menina estava ansiosa e insegura, com medo de esquecer os passos e ser motivo de risadas. Paula ensaiava com ela todos os dias, transformando o momento em algo leve e divertido, sem cobranças exageradas. No dia da apresentação, o Dr. Álvaro fez questão de ir, mesmo ainda se recuperando. Sentou-se na primeira fila, ao lado de Paula e de Lucas. Quando Marina entrou no palco, seus olhos buscaram referências familiares, e ao encontrar aqueles rostos tranquilos, conseguiu respirar fundo e seguir. A apresentação não foi perfeita, mas foi verdadeira. Marina errou um passo, riu de si mesma e continuou. O sorriso orgulhoso do médico e o olhar encorajador de Paula fizeram toda a diferença. Aquela criança, que meses antes tremia diante de um simples copo derramado, agora se permitia errar em público. Depois do evento, Marina correu para abraçar os dois, radiante. Lucas comentou que também queria participar de algo parecido no futuro.
Paula percebeu que aquele ambiente estava criando crianças mais seguras, não por ausência de regras, mas por presença de apoio. Naquela noite, o Dr. Álvaro refletiu sobre o impacto de intervenções rápidas e firmes. Se não tivesse chegado cedo naquele primeiro dia, talvez nada daquilo existisse. Essa consciência reforçou sua certeza de que proteger crianças é agir, não apenas observar. Paula, em silêncio, também refletia sobre sua jornada. Ela sabia que aquela casa havia sido um ponto de virada em sua vida. O grito que iniciou tudo agora parecia distante, mas nunca esquecido. Era uma lembrança necessária para manter seus pés no chão. A convivência ali se transformará em algo raro, um espaço onde adultos e crianças aprendiam juntos. Não havia perfeição, mas havia escuta, algo que Paula nunca tivera na infância. E isso fazia toda a diferença. Com a casa mais silenciosa e os dias menos corridos, conflitos menores começaram a surgir, aqueles que testam a paciência de forma sutil. Pequenas desobediências, respostas atravessadas e momentos de birra passaram a aparecer com mais frequência, como é natural na infância. Para Paula, esses episódios se tornaram verdadeiros testes de tudo o que havia aprendido até ali. Em uma dessas tardes, Lucas se recusou a desligar a televisão quando chegou a hora de estudar. O tom dele foi mais ríspido do que o habitual, e aquilo acendeu um alerta interno em Paula. Ela sentiu o velho impulso surgir, rápido e perigoso, mas lembrou imediatamente do primeiro dia e do medo estampado no rosto do menino naquela ocasião. Paula se aproximou com calma e explicou, com firmeza, que havia combinado um horário e que combinados precisavam ser respeitados. Lucas cruzou os braços e respondeu de forma desafiadora. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas diferente de antes. Não havia gritos, apenas um confronto saudável de limites. Ela manteve a postura, sem ceder e sem atacar. Disse que entendia a frustração dele, mas que ainda assim a televisão seria desligada. Depois de alguns minutos, Lucas cedeu, claramente contrariado, mas sem medo. Mais tarde, ele mesmo reconheceu que tinha exagerado, algo impensável meses atrás. O Dr. Álvaro observava essas interações com atenção silenciosa. Ele sabia que educar não é evitar conflitos, mas conduzi-los de forma segura. Aquela cena confirmou que Paula havia aprendido a sustentar limites sem recorrer à agressividade. Marina também passou por momentos de insegurança. Em uma noite, chorou sem motivo aparente, dizendo apenas que sentia um aperto estranho. Paula sentou ao lado dela e não tentou corrigir ou explicar, apenas ficou ali, ouvindo. Às vezes, presença é mais importante do que palavras. Esses momentos reforçavam um vínculo profundo. As crianças já não viam Paula como alguém imprevisível, mas como um adulto confiável. Isso não significava ausência de autoridade, mas presença de segurança emocional. Paula começou a perceber que educar exigia mais energia emocional do que gritar jamais exigiria. Era cansativo, exigia consciência constante, mas o retorno era incomparável. Ver crianças seguras, capazes de expressar emoções, fazia todo o esforço valer a pena. Em uma conversa noturna, o Dr. Álvaro comentou que poucas pessoas conseguem reconhecer e corrigir padrões tão enraizados. Ele disse que aquilo era coragem, não fraqueza. Paula ouviu em silêncio, sentindo um misto de gratidão e responsabilidade. Aquela casa, que começara com um grito, agora era marcada por diálogos difíceis, mas honestos. E mesmo sabendo que a jornada ainda não havia terminado, todos sentiam que estavam no caminho certo. E se essa história está te tocando de alguma forma, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo narrativas profundas como essa. Com a aproximação do fim do ano, a casa começou a se preparar para pequenas mudanças. Decorações simples surgiram, a rotina escolar ficou mais leve e o clima parecia carregado de expectativa. Para Lucas e Marina, aquela época trazia alegria, mas também despertava lembranças confusas de anos anteriores, quando o ambiente não era tão seguro emocionalmente. Paula percebeu que as crianças ficavam mais sensíveis nesse período. Pequenas frustrações ganhavam proporções maiores, e o choro aparecia com mais facilidade.
Em vez de encarar isso como problema, ela passou a enxergar como um pedido silencioso de atenção e acolhimento. Em uma noite específica, Lucas teve um pesadelo e acordou assustado, chamando pelo avô. Como o Dr. Álvaro demorou a acordar, Paula foi até o quarto do menino. Ela se sentou ao lado da cama e esperou que ele falasse no próprio tempo, sem pressa, sem pressão. Lucas contou que sonhara com pessoas gritando e indo embora. Paula sentiu um aperto no peito ao perceber como experiências antigas ainda ecoavam. Com cuidado, ela explicou que agora ele estava seguro, que adultos podem errar, mas que naquela casa ninguém iria abandoná-lo ou machucá-lo. O menino se acalmou aos poucos e acabou adormecendo novamente. Quando o Dr. Álvaro soube do ocorrido, agradeceu profundamente a Paula. Ele sabia que aquele tipo de cuidado não se aprende em manuais, nasce da consciência e da empatia. Marina também começou a expressar sentimentos mais profundos. Em uma conversa espontânea, disse que lembrava do primeiro dia de Paula e que tinha achado que ela iria embora rápido como outras pessoas. Paula ouviu com o coração apertado e respondeu com honestidade, dizendo que quase foi embora mesmo, mas que decidiu ficar e mudar. Essa troca sincera fortaleceu ainda mais o vínculo entre elas. Marina sorriu aliviada, como se aquela confirmação fosse algo que ela precisava ouvir há muito tempo. A confiança, agora, parecia sólida. O Dr. Álvaro observava tudo com um misto de emoção e reflexão. Ele percebia que não havia apenas protegido os netos naquele primeiro dia, mas também havia interrompido um ciclo que poderia ter se repetido por gerações. Paula, por sua vez, entendia que aquela experiência tinha redefinido quem ela era. Já não se via como alguém que precisava impor medo para ser respeitada. O respeito havia vindo de outra forma, muito mais forte. A casa, antes marcada por tensão, agora era um espaço de reconstrução emocional. E mesmo sabendo que desafios sempre existiriam, todos sentiam que aquele lar tinha se tornado um lugar de cura. Antes de seguirmos para a reta final, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito a história a alcançar mais pessoas. O fim do ano chegou trazendo um clima de encerramento e reflexão para todos naquela casa. O Dr. Álvaro, sentado na varanda em uma tarde tranquila, observava Lucas e Marina brincando livres, sem medo, sem receio de errar ou falar alto. Aquela cena simples era a maior prova de que algo havia sido profundamente transformado. Paula organizava a casa para uma pequena comemoração simbólica. Não havia luxo nem grandes convidados, apenas a intenção de celebrar o caminho percorrido. Enquanto arrumava a mesa, ela lembrava nitidamente do primeiro dia, do grito, do olhar assustado das crianças e do momento em que o médico entrou pela porta e mudou tudo. Lucas ajudava como podia, orgulhoso de participar, enquanto Marina fazia desenhos para decorar o ambiente. Em um deles, Paula apareceu de mãos dadas com as crianças e o avô. Ao ver o desenho, Paula sentiu os olhos marejarem, percebendo o quanto havia conquistado algo que jamais esperou: um lugar de confiança no coração daquelas crianças. Durante a pequena celebração, o Dr. Álvaro fez um comentário simples, mas profundo. Disse que aquela casa havia aprendido que a autoridade não vem do medo, mas da responsabilidade. Olhou diretamente para Paula, reconhecendo sem constrangimento o quanto ela havia crescido desde o primeiro erro. Paula agradeceu, mas fez questão de reconhecer que nada teria mudado se o médico não tivesse agido com firmeza naquele primeiro dia. Ela afirmou que o esporro que recebeu foi necessário, não como humilhação, mas como limite claro. Aquela fala emocionou o Dr. Álvaro, que assentiu em silêncio. Lucas e Marina ouviram tudo com atenção. Para eles, aquela conversa era importante, mesmo que não compreendessem cada palavra. Eles entendiam o essencial. Adultos podem errar, podem aprender e podem mudar. Essa era uma lição que levariam para a vida inteira. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Paula e o Dr. Álvaro conversaram longamente. Ela contou que pretendia estudar mais sobre educação e desenvolvimento infantil. Aquela experiência havia despertado nela um propósito que nunca imaginou ter. O médico incentivou a ideia, dizendo que pessoas que reconhecem seus erros e mudam são exatamente as que mais fazem diferença.
Ele sabia que aquela história não terminava ali, apenas ganhava novos caminhos. A casa silenciou novamente, mas agora era um silêncio de paz. Não havia medo escondido nos cantos, nem palavras presas na garganta. Apenas a sensação de que algo difícil havia sido superado com coragem. O novo ano começou trazendo uma sensação de recomeço verdadeiro para todos naquela casa. O Dr. Álvaro acordava cedo, mas agora sem a pressa de antes, valorizando cada manhã em que podia tomar café com os netos. Lucas e Marina conversavam livremente à mesa, riam alto e discordavam sem medo, algo que antes parecia impossível. Paula seguia firme em sua rotina, mas com um olhar completamente diferente. Ela já não se via apenas como alguém que cumpria tarefas, mas como uma presença importante na formação emocional daquelas crianças. Cada decisão era tomada com consciência, lembrando sempre do impacto que palavras e atitudes deixam. Em um momento de reflexão, o Dr. Álvaro comentou como aquele episódio inicial havia sido um divisor de águas. Disse que chegar cedo naquele dia não foi acaso, mas necessidade. Se tivesse chegado mais tarde, talvez os danos fossem silenciosos e duradouros. Aquela fala reforçou a importância de adultos atentos e corajosos. Lucas, agora mais confiante, começou a se destacar na escola, não apenas nas notas, mas na forma como se expressava. Marina, por sua vez, mostrava uma sensibilidade forte, mas sem medo de sentir. Ambos carregavam marcas do passado, mas agora sabiam que tinham apoio. Paula, em uma conversa sincera, agradeceu às crianças por terem lhe dado uma segunda chance. Disse que elas a ensinaram mais do que qualquer adulto jamais ensinou. Lucas respondeu que gostava dela porque ela escutava, e Marina disse que agora não tinha mais medo de errar. Essas palavras ficaram gravadas para sempre. O Dr. Álvaro observava aquela cena com os olhos marejados, consciente de que havia feito a coisa certa ao intervir com firmeza. O esporro que deu não foi apenas uma bronca, mas um limite claro que salvou uma história inteira de se tornar mais uma cheia de traumas. Paula começou a estudar formalmente educação infantil, determinada a nunca mais repetir o que viveu e praticou no passado. Ela entendia agora que a autoridade não se constrói no grito, mas na presença constante e no respeito diário. A casa, que começou com um grito de raiva, terminou como um espaço de diálogo. Um lugar onde erros eram reconhecidos, limites respeitados e sentimentos acolhidos. Uma transformação que só foi possível porque alguém teve coragem de agir no momento certo. Essa história mostrou que adultos também precisam ser educados, que crianças merecem proteção imediata e que ciclos só se quebram quando alguém decide dizer basta. O Dr. Álvaro disse basta. E isso mudou tudo. E se essa história te tocou, se inscreva no canal e deixe o like, porque isso ajuda muito a levar mensagens importantes como essa para mais pessoas.